Olá, seja bem-vindo mais uma vez à série Vida Transformada, Liderança para o Discipulado. Nos temas anteriores nós estudamos a luta, o conflito que tem existido entre o bem e o mal e a forma maravilhosa como Deus tem atuado para a redenção da raça humana. Deus sabia que na vida aqui na Terra o inimigo trabalharia para distanciar as pessoas da verdade. Por isso, Deus nos deu um guia, a sua palavra, a Bíblia, e dentro da Bíblia, Deus nos deu um resumo da Bíblia, uma direção para que possamos ter uma identificação de como agirmos nas circunstâncias em que vivemos e também andarmos em um lugar seguro. A lei de Deus. Muitas pessoas questionam a lei de Deus. Seria a lei de Deus realmente verdade? Ou a lei de Deus seria apenas um mito? Algo que nunca existiu e que alguém inventou, ou que talvez tenha existido no passado. Muitas pessoas afirmam que a lei de Deus é a lei de Moisés. Esta é a lei de Moisés. Afinal de contas, é a lei de Deus ou a lei de Moisés? Afinal de contas, é para a época de Moisés, no Antigo Testamento, ou a lei de Deus ainda é válida em nossos dias? Se você for perguntar a muitos líderes religiosos, você vai ver que vai haver muitas controvérsias. Por isso é importante irmos para a Bíblia e entendermos na Bíblia o que a Bíblia diz a respeito deste assunto. Vamos estudar juntos o que a Bíblia fala a esse respeito. Nós vamos usar aqui a tela para que possamos visualizar melhor. Deus, na sua sabedoria, Ele rege todo o universo com leis. Se eu soltar esse instrumento, ele vai cair, porque existe aqui a lei da gravidade. Da mesma forma, outras leis existem, mas para o caráter humano, para a vida humana, Deus criou a sua lei. A lei é uma expressão do caráter de Deus. E como já mencionamos, a lei está focada em duas tábuas, o amor a Deus e o amor ao próximo. Ambos são de fundamental importância para a nossa vida. Moisés, então, ele recebe a lei de Deus. Já estudamos por que Moisés recebe a lei de Deus. Porque nós não temos nenhum registro de pessoas que tenham aprendido o alfabeto ou a escrita antes de Moisés. Moisés recebeu porque, obviamente, ele sabia ler. Isso não quer dizer que a lei já não existisse antes de Moisés, só que talvez não existisse de forma escrita. Mas a lei de Deus é eterna, ela sempre existiu. Olha que texto lindo nós encontramos no Salmo 19, versos 7 e 8, a respeito da lei de Deus. Vamos ouvir? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Que coisa maravilhosa! O próprio Criador do universo, que não precisaria de leis, porque Ele é soberano, Ele cria a lei, mas Ele cria uma lei perfeita. Deus cria tudo perfeito e Deus não teria um governo de tudo isso sem uma lei também perfeita. Não é isso maravilhoso? Mas a lei de Deus, ela é tão importante na Bíblia que ela é escrita pelo próprio dedo de Deus. Pense comigo, um administrador de uma empresa, um construtor, alguém que é o dono da empresa. Tem muitas coisas para se fazer na empresa, mas ele diz assim, olha, tem algo que eu quero fazer. Será que não seria isso importante? Quando Deus diz que é Ele quem vai escrever a lei, é realmente porque isso é muito importante. A lei não foi escrita em papel, não foi escrita em madeira, a lei foi escrita em pedra. Quanto tempo dura a pedra? A pedra é para sempre, não acaba. Então, a lei de Deus foi escrita pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra, simbolizando duração eterna. Porque Deus sempre vai amar os seus filhos, Deus sempre espera que os seus filhos amem uns aos outros e eles amem a Deus. Não é isso maravilhoso? Olha que passagem linda nós encontramos em Êxodo capítulo 31, versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, Deus deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus.
outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Você consegue imaginar esta cena? Moisés vendo Deus escrever com o seu próprio dedo. O valor que Moisés estava dando às tábuas de pedra. O valor da lei de Deus. Deus faz questão. Qual é outro lugar que Deus escreve na Bíblia para nós? Uma mensagem para nós? Você não encontra? O único momento que você vê Deus escrevendo novamente é quando Jesus escreve na areia o pecado daquelas pessoas. O pecado, no caso de Jesus, Deus também, escreve na areia para que seja apagado de forma rápida, não é? Mas a lei de Deus é escrita na pedra, pelo seu próprio dedo. E é interessante que a lei de Deus foi escrita duas vezes. Deus deu a lei a Moisés. Moisés, quando chega ao povo, encontra o povo totalmente distante de Deus, fica nervoso, bravo, quebra a lei. E quando volta para conversar com Deus, Deus diz: Moisés, eu vou escrever de novo. Eles não podem viver sem a lei. A lei é fundamental para a vida dos meus filhos. E Deus novamente dá a lei a Moisés. E Moisés recebe a lei. Mas algo interessante nós precisamos pensar com respeito à questão da lei, queridos. Nem todo mundo quer seguir a lei. Não é verdade? É tão fácil a gente transgredir as leis. Leis de trânsito, leis disso, leis daquilo. Dá um jeitinho para isso, dá um jeitinho para aquilo. Tem pessoas que querem dar jeitinho para tudo. E às vezes nós acabamos perdendo a confiança em líderes e em outras pessoas, porque são pessoas que não seguem as normas, não seguem as leis. Enquanto Moisés estava recebendo a lei de Deus lá no monte, os dias foram se passando, passou 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, e Moisés não descia do monte. Alguns disseram assim: Moisés não vai voltar mais, ele não volta mais, Moisés deve ter morrido. Agora estamos aqui sozinhos, quem vai nos guiar nesse deserto? Então alguém teve uma ideia: bom, nós precisamos de um Deus para nos guiar. É interessante que o povo havia saído do Egito e o povo egípcio era politeísta, tinha muitos deuses. Já que não podemos seguir o Deus de Moisés, vamos ter o nosso próprio Deus. E eles constroem o seu próprio Deus. É interessante analisarmos o Deus que eles construíram. O Deus que eles optaram em construir foi um bezerro de ouro. Por que será que eles optaram por um bezerro de ouro? Por que será? Pare e pense um pouquinho. As pessoas que construíram esse bezerro de ouro, qual era a intenção delas? Na época, no Egito e em muitos lugares, as pessoas faziam programas de adoração, cultos de adoração, voltados com orgia, com bebedices, com outras coisas mais. Eles construíram um bezerro de ouro por quê? Porque eles estavam preocupados em seguir o Deus verdadeiro ou estavam preocupados a seguirem a si mesmos? O animal, o bezerro, o boi, era uma representação do trabalho. As pessoas na época usavam o boi para trabalhar para a pessoa, para o proprietário. Então o boi representava trabalho, ou seja, eles queriam um Deus que pudesse trabalhar para eles. Nós te servimos como Deus, em contrapartida você tem que suprir as nossas necessidades. Você já viu isso em algum lugar ou em alguma igreja? Pessoas que buscam uma religiosidade para que sejam abençoadas por este Deus, para que tenham suas necessidades supridas. É muito comum as pessoas dizerem assim: eu vou para aquela igreja porque lá eu vou ser curado, eu vou arrumar um emprego, eu vou receber mais dinheiro,
eu vou ser rico, eu vou isso, eu vou aquilo. E existe um monte de gente que vai em busca de um Deus que possa suprir as suas necessidades. Um Deus que trabalhe para ele. Além do mais, o boi em si produz carne, produz couro, não é? No caso, se for, pode produzir leite, né? Se não for um boi do sexo masculino, não é? Então veja, é um boi que acaba sendo o serviçal da pessoa que é detentora dele. Então, muitas pessoas hoje, queridos, não estão preocupados em fazer a vontade de Deus, em seguir as leis de Deus, os ditames de Deus. Eles querem seguir os seus próprios caminhos. Mas eles buscam um Deus para que esse Deus possa servi-los. Outra coisa interessante, este bezerro de ouro, ele tinha ouvidos. Mas eles podiam gritar o tanto que eles quisessem, fazer o barulho, escutar a música, enfim, o que eles quisessem fazer, que ele não se importava. Ele ficava lá estático, como que se nem estivesse ligando para o tipo de conversas, para o tipo de barulho, para o tipo de música que os adoradores pudessem oferecer. Não é assim? As pessoas pensam que a igreja ou que o local de adoração, muitas vezes se pode fazer de tudo. Queridos, um local de adoração, o nome já diz, adorar a Deus. Quem estabelece o modelo da adoração é o próprio Deus. É para Ele que nós estamos indo, é para Ele a música, é para Ele o louvor, para Ele as nossas atividades. Mas neste caso aqui, neste bezerro de ouro construído pelo povo, aquele bezerro eles construíram de tal maneira que tinha ouvidos, mas não ouvia. Esse bezerro também tinha olhos, mas não enxergava. Ou seja, as pessoas podiam fazer o que quisessem, que ele não se importaria. Não é esse o tipo de religião que muitos buscam? Muitas pessoas querem ter uma religiosidade, mas querem um Deus que os sirva e que não se importe com a sua vida pessoal. Eu faço o que eu quiser, o que é conveniente para mim. A quem? Eles estão adorando, queridos, a si mesmos. Quem é o Deus desta história? O Deus desta história são as pessoas, eles mesmos. Eles são o centro. Não estão nem aí preocupados com Deus. Existem pessoas que vão à igreja uma vez por ano. Outros em festas ou em casamentos. Acabou. Não há uma preocupação de adoração. Não há uma preocupação de seguir as leis de Deus. Tem se tornado tão comum quebrar as leis hoje. É verdade, não é? Parece que virou moda agora. Quebrarmos, burlarmos as leis. Cria-se leis, mas no fundo muitos não seguem as leis que estão ali. Isso acaba se tornando uma cultura. O que nós devemos entender é que existe uma luta entre o bem e o mal. Quando Deus age em um sentido, o mal procura agir em outro sentido, no sentido de fazer o que chamamos de contrafação. Deus estava estabelecendo o verdadeiro modelo de adoração e o diabo agora estava criando um falso modelo de adoração. Na década de 90, pesquisas revelam que cerca de 34 mil igrejas diferentes cristãs já existiam. Imagina quanto deve existir hoje. Se você for visitar cada uma delas e perguntar para essas pessoas, para os líderes, se a igreja é verdadeira, o que você acha que as pessoas vão dizer? Que sim. Agora, para você conhecer cada uma delas, separa pelo menos um dia. Então, se você visitar 34 mil igrejas, uma por dia, você vai levar aproximadamente 90 anos visitando igrejas. Sendo que praticamente todas vão dizer que ali está a verdade, aquele é o caminho. Como descobrimos então para que caminho vamos? E o pior ainda, eu estou falando de igrejas cristãs. Se formos somar com os outros tipos de religião, aí nós vamos para um número infindável. Então Deus, na sua sabedoria, Ele fez um resumo de tudo isso. Um resumo da Bíblia, um resumo para que as pessoas já possam ir mais direto ao seu objetivo. Não precise ficar visitando 94
não é? Durante 90 anos, igrejas, não precisa disso. Sabe qual que é o resumo da Bíblia? Abre a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e versículo 14. Diz assim: de tudo o que se tem ouvido, assuma. A palavra assuma quer dizer resumo. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. O texto não diz que isto é o dever dos adventistas, ou dos luteranos, dos católicos, batistas, não diz isso. Dos budistas, Deus não está dizendo isso. O texto está dizendo que este é o dever de todo o homem. Não importa a religião, todos nós temos o dever de guardarmos os mandamentos de Deus. Porque os mandamentos de Deus não estão voltados apenas para a gente, estão voltados também para a sociedade. Imagina um país onde as pessoas não matam, não roubam, não cobiçam, amam aos seus irmãos, respeitam a Deus. Não seria esse um lugar maravilhoso para vivermos? Agora entenda uma coisa. Além de ser um dever para todo homem a guarda dos mandamentos de Deus, existe algo importante, porque a lei ela é utilizada quando? Quando que a lei realmente assim é utilizada? Em todos os momentos utilizamos a lei, mas existe um momento muito crucial em que a lei é utilizada. Em que momento? Vamos ver, versículo 14 diz: porque Deus há de trazer o quê? A juízo. Porque Deus há de trazer a juízo o quê? Todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, se Deus vai trazer a julgamento, Deus usará um código pelo qual as pessoas serão julgadas. E o código pelo qual nós seremos julgados é a lei de Deus. Ah, pastor, mas eu não posso quebrar nem que seja um mandamento. Eu guardo 9, eu deixo só um fora ali. Tem problema? Para mim, eu gosto muito disso aqui. Queridos, tudo que é bom para a gente, Deus permite. Deus não vai privar você de alguma coisa ruim. Porque os mandamentos, a princípio, podem parecer negativos, que é não faça isso, não faça aquilo, não, não, não. É ou não é? Parece que tudo é não. Mas, queridos, se Deus fosse falar para nós todos os sims, quantos livros seriam escritos? Não é verdade? Deus nos dá muito mais sims do que nãos, então por isso é mais fácil falar logo os nãos, porque não é? Facilita para a gente entender os sims. Olha o que diz em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Imagine você com o seu carro novinho, bem novinho. Você acabou de comprar, depois de muito esforço. O seu carro deu um problema, não está sem combustível, alguém vai ter que puxar. E então um amigo diz: eu puxo seu carro, tem uma corrente aqui que tem 10 elos, 10 gomos, 10 elos. Eu amarro no seu carro, amarro no meu e eu vou puxar você. Só que tem um problema, esse morro é bem íngreme. Se o seu carro soltar, possivelmente vai cair aqui embaixo no desfiladeiro. E você percebe que existe um gomo frágil, que está quebrado, praticamente quase se rompendo. Você teria coragem de ser transportado por esta corrente? Por esse seu colega? Por este carro? É claro que não. Porque se um gomo da corrente se quebra, a corrente perde o seu valor. Como que Deus poderia mudar isso? Não, são 10. Por isso que Tiago diz: aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado por todos. A questão é, queridos, que nós não vamos nos salvar pela lei. A lei não salva ninguém. Pelo contrário, a lei nos condena. Nós somos condenados para a lei. Então, qual é o objetivo da lei, pastor? A lei nos mostra como nós estamos, como está a nossa vida.
Você já viu o espelho? Hoje, você olha e vê como você está. O espelho não remove nada de você. Cabe você agora buscar o sabão, o sabonete e tal, e limpar o seu rosto. Esta é a função da lei, mostrar a sua real vida, a sua realidade. Portanto, assim como a gente vai ao espelho todos os dias, deveríamos também nós, todos os dias, olharmos para a lei de Deus. Revermos se estamos realmente andando de forma correta, se precisamos ajustar algumas coisas. Esta é a função da lei. Mostrar para nós a nossa situação. Se queremos uma mudança, então nós precisamos buscar fora da lei, na pessoa de Jesus, na graça de Cristo, pois é o sangue de Cristo que nos purifica dos nossos pecados. A lei, sim, terá uma validade muito importante, não na salvação, mas sim no julgamento. Nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça, e esse é um assunto que nós vamos estudar ainda. Mas nós seremos julgados pela lei, seremos condenados pela lei. E isso é muito sério, é muito importante. E então, quando Moisés desce, ele se encontra com as pessoas daquela forma. Josué, que estava com Moisés, diz: Senhor, está acontecendo uma guerra, muito barulho. Estou vendo uma guerra lá embaixo. E Moisés diz: não, Josué ainda era jovem, isso não é barulho de guerra. Isso é barulho de gritos, de música, de orgia, de outras coisas, mas não é barulho de guerra. Sabe, queridos, Deus não está no barulho. Não quer dizer que a gente não possa escutar uma música em algum momento diferente e tal, mas Deus está no silêncio, na tranquilidade, na meditação, na reflexão. E quando Moisés chega Moisés com o que nas mãos? Com a lei. E quando Moisés chega com a lei, há uma separação entre os adoradores de Deus e os não adoradores de Deus. Então, o que distingue as pessoas que verdadeiramente adoram ou não adoram a Deus é a lei. Duas coisas importantes estão aí: a lei e o profeta. Dois elementos chaves na igreja de Deus é a lei e o profeta. Você acha que Satanás está preocupado com as 34 mil religiões que existem? Porque se a Bíblia é a mesma, 34 mil religiões cristãs, se a Bíblia é a mesma, por que cada um tem que seguir do seu jeito? É óbvio que nós entendemos que nós não nos salvamos por uma placa de igreja. Existem pessoas sinceras e possivelmente salvas dentro dessas 34 mil igrejas diferentes. Mas a maneira de adoração e o que Deus faz com essas pessoas é mostrar uma coisa: você quer a verdade. Você talvez não conheça tudo ainda, mas você quer conhecer a verdade? Então entenda uma coisa: existe uma luta entre o bem e o mal. E o mal não está enraivecido contra as pessoas que não guardam os mandamentos. O mal está enraivecido contra aqueles que guardam os mandamentos. E tem o profeta entre eles. Quer ver isso? A antiga serpente, por que antiga? Foi a primeira a enganar Eva, lembram? A antiga serpente, que se chama o quê? Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Satanás, ele seduz a pessoa, ele engana a pessoa, ele desvia a pessoa dos objetivos de Deus. E para que essa pessoa não seja enganada, Deus coloca uma cerca ao redor desta pessoa. E esta cerca tem um nome: a lei de Deus. No versículo 17 do capítulo 12 diz assim: irou-se o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é a mulher aqui? Nesse contexto, a mulher representa a igreja. Nós já estudamos sobre esse assunto. Quando houve a queda do ser humano, a mulher foi a primeira pecadora. Jesus veio e disse que colocaria inimizade entre quem? Entre a serpente e entre a mulher. Nesse momento, o que Deus estava dizendo é o seguinte: olha, Satanás, você pensa que ganhou, mas você ainda não ganhou. Esta mulher que você derrubou, que você massacrou, que você usou como instrumento para trazer morte e destruição à terra,
esta mesma mulher eu vou usar, eu vou reerguê-la, e através desta mulher, é desta mulher que vai vir o Messias. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Em Gálatas 3,16 nos diz que o descendente da mulher é Cristo. Jesus seria o descendente. E a mulher agora, ela é exaltada por Deus, ocupando a função da igreja, ou um modelo de igreja, um símbolo de igreja. Então, quando o texto de Apocalipse diz que Satanás estava irado contra a mulher, ele está dizendo o seguinte: Satanás está irado contra a igreja de Deus, o povo de Deus. E este povo tem características especiais, que nós encontramos aqui no texto. Quais são as características especiais? Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, Apocalipse 12, versículo 17, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Aqui nós estamos falando já dos nossos dias. Apocalipse está anunciando já o tempo do fim aqui. As pessoas que viveriam no tempo do fim, não lá no tempo de Moisés. Quem escreveu esse texto não foi Moisés, foi João, o último autor da Bíblia. E ele já está falando aqui do tempo do fim, que no tempo do fim, Satanás estaria irado com uma igreja ou com um povo que faz o quê? Que são os restantes, os remanescentes, os últimos da descendência da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Veja, você é uma pessoa inteligente. O texto é tão claro que ele diz assim: Satanás não está irado com todos, ele está irado contra aqueles que guardam os mandamentos. O texto não diz que Satanás está irado com aqueles que conhecem os mandamentos, que têm os mandamentos. O texto está dizendo que Satanás está irado com aqueles que guardam. Pastor, mas eu estou na igreja verdadeira. Sim, você pode estar na igreja verdadeira, no caminho certo, mas se você não guardar os mandamentos, de que valor existe? Percebeu? Eu posso ter 10 pessoas da mesma igreja e ser uma igreja verdadeira, uma igreja honesta, mas 2 pessoas não estão guardando os mandamentos? Então, o inimigo não está preocupado com essas pessoas. Ele está preocupado com aquelas que guardam. Porque a palavra igreja na Bíblia, eclesia, quer dizer, não se refere a uma estrutura física, se refere a pessoas que estão dedicando a sua vida a Deus. Perceberam? Então, isso é muito importante. A lei de Deus, queridos, é algo fundamental. Principalmente em nossos dias, a lei de Deus é fundamental. Olha o que o texto diz em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olha que interessante. O que é o pecado? A transgressão da lei. Se não existe lei, obviamente não existe o quê? O pecado. Isso é uma coisa óbvia. Se não tem uma placa, se não existe uma norma de velocidade, você pode andar a velocidade que você quiser, até que se estabeleça uma lei. Então, esse texto nos diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Não existe pecado sem lei. Por isso, Jesus cria a lei, que é a expressão do seu caráter. Romanos 5, versículo 13, vamos ver o que diz? Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então veja só, as pessoas elas usam a lei para aquilo que favorece a elas, mas aquilo que não é de interesse pessoal, elas não guardam, não se interessam, porque elas estão querendo um Deus como um bezerro de ouro. Buscam um bezerro de ouro. Queridos, o Deus que nós adoramos não é um bezerro de ouro, é o Criador do universo. Amém. Um bezerro de ouro vai te oferecer o quê? O Criador do universo quer te oferecer a vida eterna. Então vale a pena sim guardar a lei de Deus. E a lei de Deus não é um fardo. Não é um fardo.
Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Simples isso. Como que algumas pessoas podem me dizer que não existe lei? Se não existisse lei, não haveria pecado. O texto é muito claro a respeito desse assunto. Muito claro a respeito desse assunto. Agora, talvez você diga, mas Jesus mudou isso, pastor. Isso foi mudado. Isso é coisa lá do Antigo Testamento. Quando Jesus veio, Jesus aboliu a lei e tudo mais. Então vamos ver Jesus falar a respeito desse assunto. Convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 5. Vamos lá? Mateus, no capítulo 5, versículo 17 em diante. Estas são as palavras do próprio Cristo, que nós conhecemos que é o Criador do universo e o nosso Redentor. Aqui na terra, ele disse o seguinte, Mateus 5, versos 17 em diante. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Em outras palavras, ele disse, eu não vim mudar a lei, não vim mudar o que os profetas escreveram, pelo contrário, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Então veja, não vai mudar a lei, Deus não mudou a lei, Jesus não mudou a lei, e pelo contrário ele diz, passará o céu e a terra, e não haverá mudança da lei. Por quê, queridos? A lei não é um documento qualquer, a lei é a expressão do caráter de Deus, e Deus não muda. Amém. E ele continua dizendo, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Porém, o que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Não é isso maravilhoso? Jesus nos diz que ele não mudou, não autoriza a ninguém a mudar a lei de Deus, e diz que aquele que fizer isso vai ser considerado mínimo. Mas aquele que observar a lei será considerado grande. A lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. Cada um desses mandamentos é a expressão do caráter de Deus. Porém, nós quebramos a lei. As pessoas pisam na lei, mudam a lei. E eu quero mostrar isso a você. Depois que Jesus já havia subido, exercendo hoje seu ministério no céu, a igreja foi fundada na época guardando a lei. Mas a partir do ano de 313 começaram a haver mudanças. O Império Romano começa a assumir a religião cristã e começa a haver mudanças na lei. A lei de Deus foi mudada, foi quebrada a lei de Deus. Aqui na tela você vai ver um modelo da lei de Deus, baseada no livro de Êxodo, capítulo 3 a 17, onde se refere aos mandamentos de Deus. E do outro lado você vai ver aqui os 10 mandamentos baseados no catecismo. E você vai ver, além de algumas alterações, você vai ver que houve mudança na lei. Por isso que muitas pessoas hoje não guardam devidamente todos os mandamentos. E isso é um grande perigo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja considerado o quê? Anátema. Se um anjo vier e pregar algo diferente do que está ali na Bíblia, está na lei, você não deve aceitar. Não aceite. Pode ser um anjo, não aceite. Porque ali o que Deus colocou é a mais pura verdade. Mas pastor, eu não posso ser uma pessoa boa, fazer as coisas direitinho, deixando a lei de lado? Olha só o que diz em Marcos capítulo 7, verso 17. Diz assim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. As pessoas às vezes não estão acostumadas com os costumes, hábitos e tradições, que seguem mais isto e não se preocupam com a lei de Deus. Mas o texto de Marcos é claro em dizer que essas pessoas estão adorando a Deus de forma vã. Isso quer dizer que há muita gente por aí, queridos,
que pensa que está adorando a Deus, mas na verdade não está. Não é isso terrível? Pela misericórdia de Deus, Deus ainda tem misericórdia com muita gente, não é? Olha só o que diz aqui, falando sobre Pedro. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas isso aqui e tal... Amigo, eu quero obedecer a Deus. Eu prefiro andar em um caminho seguro. Quando João está encerrando o seu livro, o livro do Apocalipse, ele dá um conselho para a gente. É só você pegar lá na última página, você vai ver o conselho de Deus. E ele diz assim para a gente: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Não podemos acrescentar e não podemos tirar, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Ninguém tem autoridade para isso. Ninguém. Em 1 João 2,7 diz: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento novo, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Não houve mudanças. Para Deus não há mudanças em relação à lei de Deus. Não existe mudanças. Devemos entender que um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E o código pelo qual você e eu seremos julgados, que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. E que é dever de todo ser humano guardar a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Sabe, quando você nasceu, Deus comissionou um anjo para estar ao seu lado, porque vivemos em conflito, lembram? Satanás está lutando. Deus colocou um anjo do seu lado, Felipe, para que ele pudesse guardar e o inimigo não tivesse acesso a você, a menos que você permitisse. Mas esse anjo que está ao seu lado, ele faz um registro da sua vida diário. Nesse momento, a sua vida está sendo registrada, anotada. E este livro chama-se Livro da Vida. E um dia, no seu julgamento, esse livro será aberto e você vai ser julgado segundo aquilo que está nos livros. Olha só o que diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 11 a 12. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito, aonde? Nos livros. Não importa quem você seja, por mais importante que seja você será julgado conforme aquilo que você mesmo escreveu através da sua vida. Quando ele escreveu, João escreveu, não havia filmadora, não havia videocassete, não havia DVD, havia apenas os livros. Se fosse hoje, ele diria, vai ser julgado segundo o vídeo da sua vida. As pessoas verão, você vai poder ver, ouvir tudo aquilo que você mesmo fez e não há como negar. O julgamento de Deus é algo muito importante. E, queridos, há muitas pessoas hoje sendo guiadas para um caminho perigoso. Há muitas pessoas. A Bíblia nos diz que nos últimos dias surgiriam falsos mestres e falsos profetas. Eu nunca vi tantas igrejas em tantos lugares, em tantos lugares, falsos mestres e falsos profetas. Como sabemos o caminho seguro? A lei de Deus. Este é o caminho seguro. Lúcifer tem enganado as pessoas. Ele tem levado as pessoas ao engano. E olha só o que 1 João capítulo 2, versículo 4 nos diz. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Então, queridos, não existe muitas igrejas. Não existe. Existe apenas duas. Os que guardam a lei de Deus
e os que não guardam a lei de Deus. Simples assim. Simples assim. Porém, Deus está no comando de todas as coisas. No céu, os anjos se rebelaram e ficaram lá? Os anjos de Deus ficaram lá? Rebeldes contra a lei? Foram expulsos de lá. Se Deus expulsou os anjos do céu porque não quiseram guardar e se submeter à lei de Deus, você acha que nós vamos para o céu se nós estivermos dispostos a guardar a lei de Deus? É claro que não. Talvez você esteja preocupado nesse momento dizendo assim, pastor, então eu estou perdido. Eu estou perdido porque como que eu vou guardar a lei? É tão difícil. Queridos, o que há de mais lindo nessa história, por isso que eu peço a você, assista toda a série, não fique por aqui, assista toda a série. É que em nós mesmos não há condições de guardarmos a lei. Nós não conseguimos por nós mesmos. Existe apenas uma pessoa que pode nos ajudar a sermos vencedores e andarmos ao seu lado. Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou o teu Deus. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo com a minha destra fiel. O que você precisa fazer, Sérgio, não precisa se preocupar com a lei. Se preocupe em estar firme em Jesus. Amém. Firme na mão de Jesus. Deixa para Ele e Ele vai conduzir você no caminho seguro. Talvez você ande em um lugar perigoso, você diz, Sérgio, minha vontade de fazer tal coisa, e agora? Jesus vai dizer para ti, filho, vai por esse caminho, vai por aquele caminho. E se em algum momento você cair, tropeçar, não você, mas eu, não é? Tropeçar, Jesus estará com a sua mão estendida para me levantar, continuarmos esta caminhada. Amém. Sabe quando deixaremos de ser transgressores da lei? Somente quando Jesus voltar. Porque nós somos pecadores, constantemente, pensamentos e atos, enfim. Mas Jesus está conosco. O nosso foco deve estar em Cristo. E se Ele está conosco, nós não precisamos ter medo. Amém. Quero convidar você, Jesus, para estar ao seu lado sempre. Quando a tentação vir, deixar que Ele te ajude a resolver o problema. Tem você esse desejo? Então fique em pé. Eu quero convidar você nesse momento para que se coloque em pé, para que nós possamos orar pedindo a presença de Jesus constante ao nosso lado, nos dando segurança e proteção para sermos vitoriosos e fazermos da lei uma cerca protetora que nos protege dos ataques de Satanás. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela certeza da sua presença. Amém. E porque nos deu os seus mandamentos para nos proteger das ciladas de Satanás. A sua lei é uma cerca protetora e Jesus é aquele que nos redime e que nos salva a cada instante. Se nesse momento estamos orando e alguma pessoa se sente pecadora, indigna, Pai querido, que o sangue de Jesus lave a vida e o coração desta pessoa. E que Jesus levante esta pessoa com sua forte mão poderosa. E que esta pessoa abrace firmemente a Jesus, pegue firme em sua mão e possa andar com Ele seguro na escuridão deste mundo, até que um dia o brilho da volta de Jesus e de uma transformação em vida eterna seja algo concreto na vida de todos nós. Tudo te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.